Porque quando a gente fez o sorteio, a gente estava junto no dia do sorteio e eu não sei se algumas coisas mudaram desde então. Mudaram. Tá? De perspectiva, eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente só vai focar nos 3 jogos que envolvem os clubes do Nordeste. Eu vou começar com Bahia e Santos, já que a gente voltou a falar do Bahia. Tá? Foi considerado um ótimo sorteio para o Bahia. Foi considerado um ótimo sorteio. Aí o Bahia foi lá, tomou um 3-0, que pode ter mudado, de certa forma, a perspectiva. Como é que vocês encaram, tá, essa relação Bahia e Santos? Tá? Enquanto isso, Pedro, abre o Beto Nacional na parte da Copa do Brasil, que a gente já vai comparando com as odds, né, que já estão prontas para os primeiros jogos. Mas, Pedro, do sorteio para cá, a chance do Bahia diminuiu um pouquinho por conta daquele 3-0. Como é que você analisa? Não sei, né? Eu acho que o Santos ele passou a comemorar mais ainda o fato de ter pego o Bahia. Isso eu não tenho dúvida. Depois do 3-0, pelo que o Santos viu do Bahia, o torcedor do Santos obviamente ficou muito mais tranquilo com o adversário da Copa do Brasil. Por outro lado, o Bahia acho que ainda era, o Bahia continua sendo incógnita, mas já mostrou que pode lutar em alguns jogos. A grande questão é saber qual vai ser o Bahia que vai estar em campo, né? Se é o mesmo Bahia que enfrentou o Santos na última quarta-feira, ou se é o Bahia do segundo tempo contra o Flamengo, o Bahia do jogo contra o Vasco. Se for o Bahia do jogo contra o Vasco, ou dos jogos em que o Bahia rendeu melhor, eu continuo achando que o Santos é um adversário acessível. Se for o Bahia que enfrentou o Santos, que para mim foi um jogo parecidíssimo com os cenários que o Bahia viveu antes do Campeonato Brasileiro, aí, obviamente, não precisa nem jogar, não precisa nem ir para Santos, se for para jogar daquele jeito. Então vai depender muito de qual Bahia vai estar em campo. Assim, a grande questão agora é saber se aquele jogo contra o Santos foi um ponto fora da curva, como o próprio Paiva citou na entrevista, né? Ele falou, vamos olhar aquele jogo contra o Santos como um ponto fora da curva. Tem que ver se isso vai ser verdade ou se, de fato, o Bahia ainda vai oscilar a ponto de fazer partidas tão ruins quanto aquela que fez na semana passada, né? Eu não sei, para mim continua sendo um jogo aberto, um jogo em que o Bahia pode sonhar com a classificação, mas, por outro lado, não tenho dúvida nenhuma de que o Santos está olhando esse duelo agora como bem mais factível, bem mais possível do que ele olhava no momento do sorteio. Não só pelo jogo da quarta-feira, como também pelo Santos estar começando a se encontrar também um pouco no campeonato, né? Então, do ponto de vista do Santos, melhorou. Eu acho bom pro Bahia, sabia? Eu acho bom pro Bahia pegar o Santos. Porque apesar da melhora do Santos, mas queira ou não, pegando a visão de que Paiva, de alguma forma, está conhecendo o mercado brasileiro mais significativamente agora. Então, ele teve esse jogo contra o Santos com uma forma de aprendizado, de conhecer um pouco melhor o time do Santos. Pôde ver os predicados e as deficiências do Santos e o seu encaixe do seu time, do que ele pensa do seu time, o que não deu certo e o que deu certo contra o Santos, que praticamente não deu certo nada. Então, eu acho que ajuda a Paiva, de alguma forma, a ter uma releitura para os confrontos de Copa do Brasil de uma maneira mais simples, de uma maneira mais que ele teve um aprendizado ali na porrada, teve um aprendizado há pouco tempo, do que muitas vezes está vendo jogos do que a própria comissão passa, de indicações de como o time adversário joga e de como poderia ser o encaixe. Ele teve já um teste realmente de que ele pode, e de como ele pode ali filtrar. Aí cabe a ele, da melhor maneira possível, extrair de como o time dele pode enfrentar melhor o Santos. Mas eu acho muito positivo nesse sentido mesmo, de que, de alguma maneira, a Paiva conheceu o Santos. Ele teve uma aula do que não fazer, né? Vamos ver se ele exatamente. vai conseguir colocar em prática o que fazer. Mas eu acho que a tendência é ser mais equilibrado esse jogo. Acho que aquele 3-0 realmente foi um pouco fora da curva mesmo.
Se você vê, o próprio Santos venceu também o Vasco pelo mesmo placar que o Bahia conseguiu vencer. Pode baixar, né, Minhoca? Deve estar achando, ó, a gente gastou gol ali. Exatamente. A turma, pô, esse 3-0 podia ser só 1-0 e fazer o 3 na Copa do Brasil, né? Mas eu acho que vai ser um jogo muito parecido. Ainda vejo, para esse primeiro duelo, né? O Santos favorito, porque o Santos joga em casa, e o Bahia, né? Que às vezes, quando joga fora de casa, apesar de ter vencido o Vasco, tem uma certa dificuldade. Jogou bem contra o Bragantino, mas acabou perdendo de virada e tal. Mas eu acho que vai ser um jogo parelho. E ainda é o melhor adversário, né? Dos 3 nordestinos é o que pegou o melhor adversário. Com certeza. A gente tá vendo aí as odds do Bet Nacional. O Santos é considerado favorito, mas pagando acima de 2, tá? Então é um favoritismo contido do Santos. 2,07, 3,24 para o empate, 3,59 para o Bahia. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta, Pedro. Paiva, ele não demonstra ser um treinador de adaptações, né? Ele não parece muito maleável a adaptações. E durante o jogo, tanto que você já comparou com o Sport, com Fortaleza, e eu vi vários torcedores fazendo a mesma comparação durante a partida, havia uma necessidade de uma postura colocando mais força defensiva, né? O Bahia tem problema defensivo e às vezes se coloca numa estratégia tática de aumentar o espaço para o adversário explorar esse dano. Você já tem uma defesa ruim e ainda se coloca muito em risco no jogo. Você acha que ele vai fazer a leitura e a gente vai ter uma versão adaptada do Bahia quarta-feira, um Bahia mais cuidadoso, né, tentando dar mais proteção à sua condição defensiva, né, não só a defesa, deixar o time todo, né, ajudando o sistema defensivo? Cara, sinceramente eu acho difícil acreditar. A gente já está aqui em maio, né? São 5 meses já de trabalho de Paiva. Acho difícil que ele mude de uma hora para outra, embora seja uma competição diferente, né? No próprio jogo contra o Santos, onde o Bahia tomou o primeiro gol logo muito cedo, logo depois tomou o segundo. E a gente falava que às vezes, quando você vê que a vaca já foi pro prédio, é melhor você fechar a casinha ali, se segurar para não levar uma goleada. Esse raciocínio ele precisa ser ainda mais vivo num jogo de mata-mata, né? Mas é isso, Paiva em momento nenhum da temporada ele demonstrou ter assim uma preocupação defensiva muito muito forte, muito aguçada. Então, eu não sei se vai acontecer agora, acho que não. Claro que talvez a natureza da competição possa moldar ele um pouco, de forma um pouco mais um pouco mais diferente, né? Vamos aguardar na quarta, até porque na Copa do Brasil até agora o Bahia não teve ainda duelos do nível que vai ter agora. Teve um jogo contra o Volta Redonda, que falar que não era um jogo facílimo, mas um nível bem abaixo. Então esse duelo vai ser um pouco diferente agora do que a gente viu de Renato Paiva, né? Para mim ainda derrota por um gol o resultado, Pedro? Não acho ruim, não. Não acho ruim, não. Assina? Não acho ruim, não. Assino. O Bahia fez um jogo terrível, assim, na quarta, né? E aí talvez deixe um certo trauma. Talvez por isso, assim. E aí tenta resolver na Fonte Nova. Minhoca, Só que aí, para isso... Cássio. Só que aí, para isso, o raciocínio vai ter que mudar muito, né? Minhoca, Cauê e Cássio. Um gol, derrota por um gol. É saldo positivo para o Bahia nesse jogo? Olha só, positivo não é, mas é reversível. O 3-0 que tomou semana passada não tem o que fazer mais, não. Não, 3-0 não afeta até público. Veja, uma semana depois de levar 3-0, se levar de 1-0, leva a decisão para a fonte. Porque você garante a Fonte Nova lotada. Já. Um gol. Você tem temperatura, né? Na Fonte Nova você garante vai temperatura pegar. total. Exatamente. Então aí você reverte até no calor, né? Até no abafa com o torcedor. E de lá para cá, o Santos continuou ascendente e o Bahia sem deslanchar. E é só a vitória do Santos é o resultado dessa odd aí. Inclusive, dentro do cenário da odd, a vitória do Santos está até, nesse momento, até uma odd boa, na verdade. Que é acima de 2.
Vamos para outro jogo. Fred, Fala, são Cauê. 15 dias, só lembrando, são 15 dias de intervalo, né? Isso. Então, de um para o outro. Então, às vezes, os cenários mudam, né? E o Sem dúvida. Bahia não jogará no meio de semana seguinte. O Santos joga a Sul-Americana. Exatamente. Tá. Minhoca, do sorteio para cá, Palmeiras e Fortaleza. Esse eu acho que não mudou tanto. Dos 3 jogos que a gente vai analisar, talvez esse seja o cenário mais estável. E se teve alguma oscilação, eu achei pro Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza vem se provando um time muito competitivo, né? Eu vejo que o Fortaleza, ele tá tendo adversidades. É quase como se você estivesse naquela trajetória e começou a aparecer buraco, começou a aparecer chuva e tudo mais, pista molhada. E o Fortaleza está conseguindo manter o carro na pista. Eu acho que isso é importante. Mas vai para o jogo agora que meu amigo, como é que faz para se desvencilhar do uma batida que está acontecendo na sua frente? Entendeu? Tem que ser piloto agora. Nesse momento agora, tem que ser piloto para desviar de uma situação bem complicada que vai vir pela frente. Por quê? O Fortaleza está numa sequência... O 26º jogo do Fortaleza foi agora contra o Grêmio, jogando meio de semana e final de semana. É a equipe do Brasil que mais vem de jogos sem nenhuma... aquela semana de folga, né? Geralmente Fortaleza tem no máximo 5 dias de descanso por um jogo para o outro. E tá numa sequência, Fred, que basicamente ele só tá tendo 3 dias de um jogo para o outro. E com viagens. Porque quando foi enfrentar o Corinthians na segunda-feira passada, há uma semana, o Corinthians tinha jogado na terça pela Libertadores. O Fortaleza tinha jogado na quinta. E o Corinthians jogou em casa. Ou seja, tinha jogado em casa na Libertadores, jogou em casa na segunda-feira contra o Fortaleza. Sequer viajou. O Fortaleza teve que ir para São Paulo. Quando enfrentou o São Paulo tinha jogado no domingo e ele na segunda. Tudo bem que São Paulo viajou, né, para cá. E também fez uma partida, assim, o Fortaleza já caindo um pouco do rendimento. O que ele apresentou contra o Corinthians já não conseguiu apresentar contra o São Paulo. Quando foi enfrentar ontem o Grêmio, enquanto o Grêmio estava descansando na quinta-feira, porque tinha tomado a goleada do Palmeiras na quarta, o Fortaleza estava jogando no Castelão, para ir para Porto Alegre, para jogar no domingo, e eu senti o Fortaleza já com a perna muito pesada, muito desgastado. E vai enfrentar o Palmeiras, que também não viajou, vem de 2 jogos em casa, e o Palmeiras jogou no sábado, enquanto o Fortaleza jogou em Porto Alegre no domingo. Então, esse eu acho um jogo difícil para o Fortaleza. Moisés, né, não tem uma dúvida se joga ou não, e é uma perda significativa. Galhardo, outro jogador também que seria titular, está com pubalgia, pode ser que também não seja utilizado. E ainda tem a questão do desgaste de alguns atletas. Outro detalhe também, o Fortaleza só vai contar com 2 zagueiros nesse jogo, torcendo para que nenhum deles se lesione, que é o Tite e o Brits. Todos os outros zagueiros estão impedidos de jogar, ou por suspensão, ou por lesão, ou porque não podem atuar, porque já atuaram na Copa do Brasil. E a notícia boa, vindo pelo lado do Palmeiras, é o Arthur, aquele mesmo do Red Bull Bragantino, que o Palmeiras contratou, não poderá enfrentar o Fortaleza, porque ele já jogou pelo Red Bull Bragantino pela Copa do Brasil. Eu considero o jogo mais complicado desse mês de maio, né? Aliás, os 2 jogos, né? E, para mim, a estimativa do Fortaleza é tentar voltar vivo, né? Do jogo de São Paulo. Gol de diferença? Eu tenho colocado a margem para mais e para menos de 2 gols. Por mais que o Fortaleza perca por 2 gols de diferença, dependendo do contexto... É difícil, se torna muito difícil. Mas eu ainda acho possível. Difícil, mas possível. Se for de 3 para cima, esquece. E por mais que o Fortaleza, e aí seria o sonho, né? Se o Fortaleza ganha por 2 gols de diferença, eu não acho que o Fortaleza, claro, tem que comemorar muito, mas não achar que também está resolvido. Se tem um clube que sabe mudar o seu padrão de jogo, né? É isso. O Palmeiras, na verdade, ele conseguiu esse empate contra o Red Bull Bragantino, que deu uma esperança para o Fortaleza. Mas o que me preocupa para o Fortaleza para esse jogo da quarta-feira é Fortaleza vai para o 4º adversário seguido, em que ele sempre tem um dia ou 2 dias, como foi o caso do Corinthians, a menos para descansar. E ele ainda está viajando, né? Ele foi para São Paulo, veio para Fortaleza, foi para Porto Alegre, vai para São Paulo, depois vai para Minas Gerais, enfrentar o América Mineiro. Essa é uma sequência complicada com jogadores lesionados, e eu não sei se Fortaleza vai conseguir ter um ímpeto, porque no ano passado pegava o Palmeiras já campeão e o Palmeiras enfiou 4-0 no Fortaleza, e semana passada fez 4-1 no próprio Grêmio, né? Que tudo bem, o Grêmio é uma equipe hoje que joga pior do que o Fortaleza. Mas me preocupa o Fortaleza para esse jogo. Se perder por 1 gol, maravilha. 2 gols
É difícil, mas eu acho que ainda pode ter jogo para a volta. Vocês, os demais, um gol é o limite. Eu acho 2 muito difícil tirar, viu? Contra o Palmeiras na volta. Acho que acho que afeta um pouquinho a temperatura. 2 gols de diferença. Porque é 2 para ir para os pênaltis, né? É foda. E o próprio Fortaleza, diante de tantas demandas de tabela de competição que tem, pode até achar que depois de um 2-0 deixa de ser uma prioridade, né? É algo mais complicado a ser resgatado. Eu acho, enfim, eu acho que se for 3, o Vojvoda dá uma largada. 3 larga. E o Palmeiras o jogo do Fortaleza. Quando a gente analisou o sorteio, a gente colocou o Fortaleza como o time com menor chance de classificação dos 3 do Nordeste. Mesmo sendo o melhor time. Sim. Certo? Mas tinha um adversário muito pior. Continua sendo. Eu acho. É porque o primeiro jogo vai dar muito esse norte, né? Porque assim, Palmeiras e Fortaleza, curiosamente, são as 2 equipes da Série A que ainda não perderam. Certamente, os 2 treinadores mais longevos também, né? Porque assim, se a gente for projetar, o Palmeiras empatou em casa com o Bragantino e dificilmente vai apresentar um futebol. Eu acho que vai tentar replicar muito mais o jogo do Grêmio do que o jogo do Bragantino. Vai ser uma intensidade absurda nesse jogo. E eu acho que o time não viajou, o time ficou em São Paulo, né? 3 jogos seguidos em casa. Se tem um momento para o Palmeiras deixar essa classificação mais encaminhada para ele, é agora, que o Fortaleza está desgastado, está com jogadores lesionados. Mas o Fortaleza conseguiu, nos jogos em que ele teve certa dificuldade, jogar. O jogo contra o Grêmio, por exemplo, foi um jogo que eu achei. O Fortaleza só tinha o Romarinho e o Lucero e o Romero, assim, de opção de ataque. Eram pouquíssimas opções de ataque. E se tiver o Moisés, beleza, já aumenta mais a chance. Se tem um Galhardo, aí pode ser que sim. Se não tiver, já fica muito mais à mercê desse primeiro jogo, já talvez o Palmeiras resolver. Mas que o Fortaleza tem se mostrado bem competitivo, mesmo com essas dificuldades, o Vojvoda tem conseguido. O quanto o São Paulo avançou no favoritismo em relação ao Sport desde o sorteio, Cauê? Eu acho que deu uns passos consideráveis, Fred. Porque o time de Dorival, São Paulo de Dorival, é muito diferente de São Paulo de Rogério Ceni. E vem evoluindo a cada jogo, você vê melhorias. O jogo contra o Corinthians, apesar do resultado, o Corinthians ter conseguido o empate, mas o São Paulo demonstra hoje um time muito mais seguro, um time muito mais consistente do que era com o Rogério Ceni. Então, e talvez a empolgação do Sport tenha dado uma esfriada também. Então você junta as duas coisas e deu uma temperatura de que talvez hoje o favoritismo de São Paulo seja maior do que na época do sorteio. Mas também nada que, se der um placar amanhã, quarta-feira, de 1-0 para o Sport, 2-1 para o Sport, seja algo a se achar irreal. É algo factível. É porque o futebol dá muitas brechas para isso. E às vezes o contexto do jogo, a narrativa que é criada ali no jogo, de acertar um lance no início da partida, de uma falta próxima à área, e Juba, que é um especialista, bater e fazer esse gol, pode contar uma história do jogo totalmente diferente do que se imaginava de início. O Sport abriu um placar até inimaginável, dilatado de 2-0. Mas, para a tua pergunta em si, eu acho que afastou um pouquinho. Separou um pouquinho de. A gente tinha colocado 51-49 para o São Paulo. Eu acho que Minhoca chegou a colocar o Sport em vantagem. Foi 51-49 para o Sport. Minhoca colocou 51-49 para o Sport e a gente ficou variando nisso. E chegava para a gente no chat. Eu acho que foi só o Minhoca também. Foi só o Minhoca, mas eu estou dizendo, chegava para a gente no chat notícia de que no Sport TV colocar no Sport favorito. Né? Mauro Betti citou o Sport favorito.
Eu acho que esse cenário mudou, né, Cássio? Eu estou na linha de Cauê. Eu acho que deu o Sport deu um passinho para trás em atmosfera. Tá? O time está muito mais concentrado para jogar a Série B, inclusive. Não poupou ninguém contra o Ituano, não pensou Mas não se concentrou contra o Ituano. Eu já acho que a atuação contra o Ituano mostra que ele não, a concentração da Série B ali não foi o que aconteceu. Eu não vi dessa forma, não. Eu acho que tecnicamente... Então, qual a tua visão? O Sport vai manter o 51-49? Não, eu continuo achando que o São Paulo é o favorito, que o Sport não tem tantos caminhos para buscar classificação, mas esses caminhos existem, mas não são tantos. E o favoritismo, quando eu falo, é nos 180 minutos, Fred. Eu não acho um absurdo a possibilidade do Sport vencer o São Paulo, mas eu acho que o jogo de volta como a gente já falou, é o jogo mais cruel que existe na história do Sport. É o único time dos grandes clubes do país que nunca perdeu do Sport como mandante. Então, assim, é muito mais do que o que o Sport pode fazer na ilha, é o que o Sport não faz no Morumbi contra o São Paulo. Então, essa é a bronca lá, que, na minha opinião, faz com que seja difícil. Agora, sobre a concentração, eu acho que esse é o ponto que eu discordei do que trouxe. Eu acho que eu imagino um nível de concentração muito maior do que o que teve contra o Ituano, por exemplo. Ali a escalação foi força máxima. Então, concentração sim, porque o jogo exige mais, né? Então, mas ali só o treinador botou força máxima. O time não jogou nem em relação à concentração e nem mesmo a entrega física, nem intensidade, nem nada. A atuação de Sport foi horrível contra o Ituano. Então, essa é a discordância que eu tive, porque assim, o foco da Série B é o que mais importa para o Sport a partir de agora, nesse ano, que é tentar buscar o acesso. E isso vale do 4º lugar para cima. Tem uma galera achando que tem que ser o campeão. Eu disse, calma lá, meu irmão. Se for de 4º lugar para cima, tá ótimo, subiu. O time precisa subir de divisão. Se subir e estiver fazendo alguma campanha, ainda tenta brigar por algo mais, mas de 4 para cima já está ótimo. E esse nível de concentração, acho que ele virá na 2ª divisão, mas com a Copa do Brasil envolvida e tendo o jogo sendo um jogo desse tamanho, um jogo contra o São Paulo, quase 17 mil ingressos já foram vendidos. Lembrando que a LGD só pode receber 26 mil, assim, no bordeiro. E a tendência é de ter um público mais uma vez próximo da lotação esgotada. Torcida se mobilizando para fazer festa. Hoje foi liberado bandeirão, foi liberado mais de charanga. Vai poder ter bizarro. A bandinha só poderia ter uma banda no estádio. Vai ter agora a Treme Terra. Se tiver o Transsociais, vai ter o Transsociais, vai ter lá na arquibancada frontal. Só talvez onde fica jovem, talvez aqui não continue não tendo nada. É a mesma coisa com a Inferno Coral, com a Fanáutico, enfim, as principais uniformizadas. Mas outros setores do estádio vão ter bandeiras, vão ter charangas, ou seja, a atmosfera vai ser diferente. Eu acho que a tendência é de uma atuação muito mais incisiva em relação àquela do Ituano. Mas o São Paulo melhorou, não muito, até que eu tinha falado ontem, não acho que tenha melhorado muito, porque ele vinha muito mal. Agora ele é um time competitivo, acho que o São Paulo estava muito mal, mas ele não passou a ser... Não houve essa mudança da água do vinho. Se alguém está achando isso, eu discordo. Eu acho que Dorival, ele melhorou o time, mas só que o sarrafo estava muito baixo para o São Paulo. Não, virou o time, Cássio. Eu concordo com você, mas também discordo com essa última frase. O São Paulo do Stênio não era horroroso também, não. Também, assim, é porque não, eu acho que havia um desgaste. Okay. Havia um desgaste. Horroroso para o que eu espero do São Paulo. Pronto, aí é que tá. Porque eu acho que é uma coisa que o próprio Dorival... O horroroso do Sport não é o horroroso do São Paulo. Eu sei, que eu estou dizendo. Cada um o horroroso do São Paulo. Não, eu estou falando do São Paulo para o São Paulo. O Dorival, até o final do ano, vai sofrer a mesma crítica que o Ceni tomou, que o Diniz tomou, do que o Crespo tomou. Todo treinador de São Paulo passa por isso. Tem uma expectativa, e eu acho que o Dorival, porque ele é um cara mais brando, né? Ele é muito mais sereno. E isso dá uma ideia de que está tudo bem resolvido. Só que o São Paulo fez 4 jogos fora de casa, que é o cenário que ele vai enfrentar nessa quarta-feira contra o Sport. Os 2 primeiros, 2 atuações pavorosas, contra Curitiba e contra o Tolima. Horroroso. Quando enfrenta o Fortaleza, faz um jogo até ok. Teve uma questão da arbitragem, assim também, como no jogo do Corinthians, que ele jogou muito bem, né? Era até para ter tirado ali, que o São Paulo nunca tinha vencido o Corinthians na nova arena dele. Mas nesse caso do Sport, especificamente, eu acho que ele vai com um time bem modificado. Eu acho que não vai ser força máxima. A força máxima que ele utilizou foi contra o Corinthians.
E acredito que ele vai dar a descansada. Não, é porque assim, na verdade, ele diz que eu preciso girar o elenco. O São Paulo é o clube que mais lesiona jogador, que tem mais jogadores lesionados, né? O São Paulo lesiona, né? Os jogadores ficam muitas vezes lesionados e não à toa não consegue ter uma sequência de muitos atletas jogando. Então, para esse duelo, eu ainda vejo, né? Ainda consigo achar que o primeiro jogo ainda é pró-esporte, e aí vai depender do que o esporte vai aproveitar para esse primeiro jogo. Que o São Paulo teve uma melhora? Teve uma melhora. Mas eu não acho que é tão significativo, que é o ponto que eu concordo com o Cássio, para você, ou o São Paulo agora vai ser uma equipe que o esporte vai ter dificuldade. Que aí, já entrando a análise do esporte... Até porque o São Paulo é horroroso antes, por isso que a gente fala em relação do sarrafo, meu. O São Paulo horroroso, para mim, já era favorito em relação ao esporte, tá? Isso, exato. E aí o ponto que eu vejo do esporte, que é o que o Fred estava mencionando, é essa questão do foco na Série B, né? Assim, força máxima, que até o Fred tinha colocado no Twitter, né? Que não pouparia, obviamente, jogaria com a força máxima contra o Ituano e, obviamente, tentar fazer o mesmo contra o São Paulo. Mas, que é uma coisa que eu acabei de falar do Fortaleza, o esporte, ele tá agora, não tem jogo mais de descarte, entendeu? Não e tem. isso pode pesar para o elenco, né? Essa Está questão cansado, do Cariús, por exemplo. está cansado. Pois é. Mas o treinador nunca descartou, pô. Mas Cássio, por mais que ele tivesse Descartou contra o Novo Horizontino. Porque por mais que ele tivesse feito isso antes, na situação nesse momento agora, ele não teria opção. É só jogo importante e cansa, velho. Vai ter viagem. Antes o esporte estava aqui no Nordeste, jogando Campeonato Pernambucano. Agora não, agora vai viajar o Brasil inteiro, pô. Queira ou não agora, a matemática do físico, da entrega, daquela intensidade do jogo do esporte, possivelmente a gente vai ver comprometida até junho. Até quando tiver a pausa para a data FIFA, os times da Série B vão estar descansando e o esporte vai estar jogando possivelmente os 2 jogos que faltam. E isso vai, eu acho que para o lado do Anderson, tentar descobrir outras peças. Um 12º, 13º, 14º jogador que consiga entregar lá a bandeira, né? A gente perdendo peças, né? Perdeu a bandeira. Não tem o que fazer sobre isso, não, porque a divisão da tabela são com jogos enormes. Porque veja só, agora contra o São Paulo, todo mundo vai querer jogar e tal. Se passar, como é que você não irá priorizar disputar as quartas de final da Copa do Brasil, por exemplo? Já está muito avançada a competição. Tá entendendo? Então, assim, nesse momento, o jogo das oitavas já é contra um time enorme, e se você passar, você entra na reta final do campeonato, da competição. Como é que você não vai valorizar? Então, nesse momento, acho que vai tratar do mesmo jeito. Assim, o calendário aí você tem que jogar, não vai... Até agora, a CBF ainda não marcou aqueles 2 primeiros jogos do esporte. Mas se marcar exatamente na data FIFA, o esporte vai ter 21 jogos seguidos, meio de semana e final de semana. Repetir o mesmo time muitas vezes, cara, não tem como. Ele vai ter que, em algum momento, segurar... Ele mexe muito dentro do jogo, né? Dentro do jogo, o esporte faz sempre 5 e tal, mas quando eu dizer assim, começar com os 11, isso, entendeu? O Jorginho sai sempre, ele tem alguns mais uma hora, Fabinho, pode cuidados, sentir. Ele tem alguns cuidados dentro mas dos jogos. Os titulares jogam 60 minutos. Ele 60 minutos, é muito difícil. Mínimo, muito difícil ele tirar e agora, de intervalo antes do segundo tempo. Vai ter viagem muito envolvida. Difícil. Porque uma coisa é você pegar o Afogados aqui, depois você vai pegar o ABC. Isso. As viagens são menores. Não é para Criciúma já já. A gente falou em relação a Bahia e Fortaleza que jogam fora de casa no placar aceitável para voltar vivo, né? Todo mundo considera perder por 1-0 bom, no caso, bom assim, de bom tamanho ali, você assina perder por 1-0, tanto no caso do Bahia quanto no caso do Fortaleza. No caso do Sport, como o jogo de ida aqui, é um outro desenho. Qual é o placar que o Sport procura contra o São Paulo? Vencer já tá bom? Eu acho que vencer já tá bom. Eu acho que... Não entendi. Não, vamos lá. Tipo assim, eu acho que uma vitória de 2 gols seria... Não, minha pergunta é se uma vitória por 1 gol já tá bom. Qualquer vitória, pô. Você tá jogando com o time de uma divisão acima, com um orçamento muito maior, que começou a melhorar, e a gente tá há 10 minutos a gente tá falando a questão física do esporte. Assim, achar que se o esporte vencer de 1-0, e claro que o São Paulo gostaria de perder por 1-0. Claro que não desconsiderando que o esporte perdeu um pênalti aos 45
aos 45 do segundo tempo. Assim, beleza, está ganhando de 1-0. Tem um pênalti aos 45, perde o pênalti e fica frustrado. Mas numa situação normal, lutou, batalhou, como foi Náutico e Cruzeiro. Como foi o Náutico e Cruzeiro. O Náutico e Cruzeiro foi bem melhor no primeiro tempo, o Náutico foi melhor no segundo tempo. No final, o Náutico lá na reta final ganhou o jogo 1-0. Porra, não acho que ninguém tenha saído dos aflitos falando, porra, foi só 1-0, meu irmão. Eu acho que assim, qualquer vitória sobre São Paulo, mas sairia, porra, ganhou. Eu acho que a pergunta do Fred, vamos lá. Uma coisa é, óbvio que se o Sport vencer por qualquer placar de um gol de diferença, se for 7-6, vai, qualquer placar de um gol de diferença, não vai ter frustração. Não vai ter frustração. Eu acho que a pergunta é, para garantir uma classificação, qual é o melhor cenário do Sport? Se a pergunta for essa, é de 2 gols de diferença para a pergunta é a seguinte, deixa eu fazer a pergunta. Mas não tá pode, 1-0. mas não pode. Deixa eu fazer a pergunta, Cássio. Deixa eu fazer a pergunta. Tá 1-0 o jogo, 25 do segundo tempo. Trabalho 1-0. Controla ou tenta 2-0? Trabalho 1-0. Não, controla. Controla e se puder, faz o segundo. Não, é óbvio, né, gente? Caralho, eu não vou fazer pergunta nenhuma. Mas é porque assim. Se for dar duas respostas na minha pergunta, não adianta perguntar. Mas eu respondi. Mas é porque. Não, peraí. É porque assim, uma coisa é controlar e nem atacar. Não, certo? Lógico, pô. Veja só. Entendeu? Eu quero saber o seguinte: tira um volante e bota um atacante, ou tira um atacante e bota um zagueiro, na pergunta mais grosseira, digamos 25 assim. do segundo tempo, eu não faço isso, não. 35 não, ok, minha gente. 35 do segundo tempo. Tá bom, vocês estão sendo literais demais. Não, se não quiserem responder, eu cancelo a pergunta, tá? Eu respondi, tu tá colocando. É só o Cássio respondeu. O Cássio respondeu, é. Eu quero saber o seguinte: o Sport administra 1-0 se tiver no meio do segundo tempo. Porque, pô, se for os 40 do segundo tempo, é claro que administra. Porque, ó, Fred, no meio do segundo tempo, administra 1-0 ou vai tendo vocações ofensivas. Ó, repara. Vou fazer a pergunta. Talvez seja a melhor pergunta em relação ao Sport. Jorginho sai sempre com 60 minutos, não é? 65. É. Não vai sair Jorginho? Vai entrar Fabrício ou vai entrar Matheus Vargas? Se tiver ganhando de 1-0. Vai entrar o atacante para tentar o 2-0. É só isso. Veja só, eu já respondi, mas não significa que a minha resposta leve a dizer que é Matheus Vargas. Porque Matheus Vargas pode chamar o São Paulo para cima completamente para tomar o gol. Talvez a melhor forma de se defender não seja com a entrada de Matheus Vargas. Talvez a melhor forma de segurar 1-0 não necessariamente pode ser com a própria entrada de Fabrício. Continuar pressionando o São Paulo lá na frente. E não necessariamente a melhor forma de se defender vai ser botar um cara mais atrás. Pode ser manter a marcação alta, a pressão alta na saída do adversário. Mas por isso que eu estou insistindo no resultado. Se tiver 1-0 lá, falar o jogo está começando a apertar, é a atenção, muito mais atenção na defesa, porque assim, Fred, qualquer coisa além disso, melhor. Mas que 1-0 seria satisfatório, eu acho que seria. Você fez uma pergunta ali no meu do Zoom, que é, o São Paulo vai estar satisfeito quando estiver perdendo por 1-0? Eu acho que vai, entendeu? Vai tentar buscar o empate? Vai tentar buscar o empate. Mas também não vai feito louco por ataque, não, entendeu? Então, eu acho que o cenário do 0-0 e do 1-0, mesmo, obviamente, tem uma significância, né, de estar vencendo ou estar empatando, mas o São Paulo, ele não vai também de maneira alucinada buscar esse empate. Eu não acho que vai ter aquela coisa da pressão do São Paulo. Pode acontecer do Sport recuar, e é por isso que eu acho que essa pergunta vai depender muito do contexto do jogo. Depois desse 1-0, o que é que vai estar acontecendo? É o São Paulo mais com a bola, indo para o ataque, chegando de fato ao ataque, finalizando no gol? Ou é o São Paulo com a bola? Como ele, por exemplo, o jogo contra o Fortaleza estava no 0-0, teve um momento que o São Paulo poderia ter feito gol no Fortaleza, nos minutos finais. Pegou a bola no meio de campo, começou a tocar a bola na defesa. Achou bom o empate. Achou, assistiu o jogo. Pois é, entendeu? Mas ele poderia ter buscado a vitória, mas não quis. Simplesmente não quis. Por isso que eu acho que até o cenário de derrota por 1-0, o São Paulo vai, não, beleza, tem um jogo da volta e tal. Se der para empatar, vamos tentar empatar, mas se também não der, a derrota por um gol de diferença tá ok. O Sport tende a baixar a linha, viu, Fred? O Sport, em jogos ganhando, tende a baixar um pouco a linha para esperar e ter, vamos dizer, campo para contra-ataque, né? Para as ligações diretas. Agora, resta saber se o São Paulo vai entrar nessa. Só acho que é um risco grande do Sport recuar demais suas linhas pelo perigo que tem na Barra. E o São Paulo é um time, Minhoca conhece bem aí, que gosta de chutar de fora da área. Tem superchat de Silvio. Fora da área, a gente já sabe o resultado. Silvio Soares. Se o Sport levar 1-0 para a volta, o São Paulo é favorito para passar.
Se o Sport levar 2-0 para a volta, o Sport é favorito para passar. Eu acho que é por aí. Por aí. Acho que com 2-0 o Sport vira favorito, sim, a passar. Tá? O Sport precisa ter uma proteção. Porque lá a gente já sabe mais ou menos que vai perder. Veja. Pelo histórico do Sport. Então, se o Sport não levar uma certa proteção, para pelo menos o São Paulo saber que se tomar um lá, o negócio muda o contexto completamente. Então, se o Sport fizer, acho que o 2-0 é uma perfeição para o Sport gigante. Gigante. Sai com o placar muito amarradinho. Muito amarradinho. Agora, o 1-0 já deixa aquela de, tipo, o Sport... É a minha resposta. Vai. Assim, 1-0, o cenário que o Sérgio descreveu, continua jogando o jogo, pô. Continua jogando o jogo. Não tem por que recuar, não tem por que também sair atacando para fazer o segundo gol desesperadamente. Joga o jogo, continua jogando o jogo. Agora, se já fosse o jogo da volta, aí, dependendo do cenário do primeiro jogo, mas nesse jogo, é como falou, eu acho que o melhor cenário para o Sport passar é abrir 2 gols de vantagem. Eu acho. Né? Outro recorte do jogo da volta. Mas acho que com 1-0 tem jogo demais na volta. Tem. Tanto é que foi citado. Porque o Sport faz gols, né? O Sport dificilmente passa sem fazer gol. O recorte da volta, Fred, de São Paulo, ele pega o Cruzeiro e Fluminense. O Sport no meio. Fluminense e São Paulo. Cruzeiro e Minas. Mas são pouquíssimas viagens muito curtas, né? Exato. Não são confrontos clássicos, como foi agora com o Corinthians, que de alguma forma poderia haver poupar. Se fosse, pronto, se esse jogo, em vez de Fluminense, fosse Corinthians, o Sport era excelente. E se o Sport faz um 2-0 aqui e vai para esse confronto de volta, o São Paulo tendo um clássico na sequência, o Palmeiras na sequência, o Santos, seria perfeito, porque Dorival poderia ponderar algumas coisas. Mas não são jogos que só se até lá o São Paulo vai sangrando. São jogos difíceis. São jogos duros, só se o São Paulo até lá chegar sangrando no Brasileiro, né? Isso. São Paulo hoje tem 9 e tem 4 pontos de diferença para o Corinthians. Se o São Paulo começar a zerar no Brasileiro, seria um cenário de caos que talvez ele precisasse amenizar a sangria. Mas tudo vai depender muito desse primeiro jogo aqui. Tudo. Isso. Pelas odds do Bet Nacional, o Sport é o mandante com menor chance de vitória. Tá? Nas odds do Bet Nacional, o Sport é quem paga mais pela vitória. Muito equilibrado ali com alguns outros, mas o Sport é 2,88. É a vitória que mais paga a quem apostar. Acima até do América Mineiro contra o Inter. Não, veja só, a odd está dizendo o resultado mais possível é a vitória do São Paulo. É o que a Beth fala. No equilíbrio muito grande. É o segundo jogo mais equilibrado. Mas não é nem um empate. Assim, dos 3 resultados, o resultado com a maior possibilidade de acontecer, segundo a Bet Nacional, é a vitória do São Paulo. Talvez seja mesmo, mas assim, mas o Sport tem alguns caminhos para esse jogo. Já teve mais, mas tem alguns caminhos. Não é um jogo impossível. Nem perto disso, eu acho. Mas é um jogo difícil. É isso. Eu acho que inclusive, até vale uma oncinha ali. Então vamos lá, Pedrão. Uma oncinha no Sport. Isso. Outro ponto é saber se quarta é Filipinho ou Cariús, né? Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. É bom treinar com o Filipinho. Olha só, se não proibirem, vai ser Cariús, né? O Sport já deixou muito claro que vai até o limite. É pela proibição. Deixa eu fazer uma pergunta, até de curiosidade para vocês. A torcida tá pressionando pela saída de Cariús? Ou... pouco. Nas redes sociais, a impressão que eu tenho é que está assim. Mas, mas assim, todo, mas é uma bolha. É uma bolha. E outra coisa, Cássio, mesmo nos posts, as pessoas vão lá e tweetam isso. Mas entra muita gente reclamando. Não, deixa o cara jogar, babá. Poucas pessoas têm coragem de fazer o tweet dizendo assim, mantém Cariús, mas respondendo aparece muita gente, tá? Respondendo aparece muita gente. No Twitter, ressalvando que é uma bolha, a minha impressão é que tem a maioria... Eu acho que alguém fez uma enquete recente e a enquete deu uma apertada. Deu a Mas é foda, favor da... Se entrar rival, vai deturpa, tem... mas eu tenho achado muito dividido, viu? Eu tenho achado muito dividido. Não está tendo a pressão, você não tem um sentimento. Tanto que ele está jogando de forma confortável. Né? Por exemplo, ele já jogou. Veja só.
ele vai ser aplaudido. Se ele jogar, o nome dele, na hora que for chamado, vai ser aplaudido. Porra, não vai ter uma reação negativa aí, não. Tu acredita que eu ia te fazer essa pergunta agora? Achei que você foi muito incisivo nisso. Já que você está falando de boi, aí eu já acho que é apenas uma impressão sua. Eu tenho a minha impressão, você tem sua, mas eu acho que nenhum dos dois, nem eu, nem você, tem nada além disso para dizer que será vaiado ou que será aplaudido. Nada além da tua intuição. Eu acho que eu tenho expectativa. Veja só, o que eu tenho eu ia perguntar justamente isso. E você já trouxe o que você acha que vai acontecer. Eu acho, na verdade, desculpa, eu tenho a expectativa, a curiosidade para saber como será, porque será o primeiro jogo desde dos prints, que se agravou, porque ele chegou a jogar na ilha com o público, como foi a final da Copa do Nordeste, já com caso, existindo caso. Mas desde que teve o print, quando se agravou de vez a história, esse vai ser o primeiro jogo na ilha com a torcida do Sport. E agora, quando eu acho que foi quando piorou, né? Porque quando o caso começou, ele foi citado no caso de um jogo que ele não tomou amarelo. Aí, tentaram comprar o cara, mas o cara não colocou. Aí as coisas foram mudando e tal. E agora vai ser o primeiro jogo nesse nível que está agora da apuração, da investigação. Então, eu não tenho posição para saber se será aplaudido ou será vaiado. Eu tenho, na verdade, curiosidade para saber como será, ou até ignorado também. De repente, as pessoas podem até não vaiar, mas ficar em silêncio. Pode ser ignorado, pode ser. Aliás, pode ser ignorado. E pode até sair também alguma coisa amanhã, né? Antes do não, jogo. Veja só, mas eu só vejo alguma coisa. Eu só vejo se for proibição, tá? O Sport eu não vejo por livre espontânea vontade. Não, a gente está falando aqui de um cenário onde... Não, é porque a gente está falando sobre vai ou aplauso, né? Isso. E aí nem sabe se ele vai poder jogar. E quando eu falo ignorar, é tipo, não tem reação nenhuma. A gente opta, nem vai vaiar, nem aplaudir, ignora o cara. Realmente eu... vamos ver. Isso aí a gente vai sentir resposta no estádio da hora, mas eu acho que até... E é uma resposta interessante do público, tá? Será de público, uma forma geral. Eu não vejo que o termômetro pesa nele como pesou para alguns jogadores da história recente do esporte que, por motivos extracampo, causaram, né, uma rejeição pesada da torcida, como o Juninho, por exemplo, né, que pegava na bola, era vaiado e tal. Eu acho que a temperatura de Cariús é mais tranquila. Aí, mais uma opinião, e é só uma opinião para o jogo pode até atrair um hate, mas paciência. Aí, francamente, eu acho que é porque o cara está jogando bem. Eu também acho que é um pouco isso. Se tivesse... Porque todos os outros casos... Tem outras coisas que eu também não vou entrar muito não, viu, Cássio? Claro, mas assim... claro, sem entrar em outras coisas, mas eu acho que se fosse uma figura que já não agradasse tecnicamente, eu acho que a resposta estaria muito mais incisiva. Eu não quero entrar em outros assuntos, em outra linha não, porque vai bater em política, não sei o quê. Mas eu tenho achado que um perfil do público quer minimizar isso. Mas aí deixa no ar. Tá? Tive uma discussão no WhatsApp. Porra nenhuma, meu irmão. Isso é leve, não sei o quê, o presidente foi... Esse discursinho pronto. Fred, né? pode ter certeza. Vai se tornar muito longo, né? Se saísse um pedido de prisão amanhã para os caras, para serem presos, hipoteticamente, ia ter torcedor defendendo, dizendo... Muito. Pede um habeas corpus? Pede um habeas corpus para ser preso só na quinta? Pode ter certeza. Vamos ver. Esse caso é um caso complicado. Mas vamos em frente. Não, tá? Essa história, mas assim, tem que passar limpo mesmo. Veja só, a transcrição do depoimento do cara lá do juiz. Meu irmão, que negócio surreal, porra. Só, e botaram dele na sua conta 50 mil. 50 mil? 50 mil na minha conta. Assim, meu irmão, pense na quantidade de óleo de peroba na cara. Assim, meu irmão, isso é muito bizarro isso que está acontecendo. Muito bizarro. Mas, meu irmão, quem procurou esse caminho que arca com as consequências, velho. Totalmente. Mas é isso, tá?